Nós falamos, então, 2 dos 3 cenários que eu trouxe para vocês que eu achava importante, que são oportunidades para 2022. Agora nós temos um terceiro cenário, um mercado muito grande, e esse para mim é o maior de todos, e é a maior oportunidade que tem e que haverá para 2022. É o mercado da infraestrutura. Informações demonstram alguma coisa em torno de... Isso tem variações, tá? Mas foram várias concessões, foram vários leilões que ocorreram agora no final de 2021 e que vão ser executados durante 2022. Esses leilões são, sobretudo, para o 5G, para a implementação do 5G no Brasil, são para concessões relativas a portos e estradas. As informações variam bastante, mas tem informações que dizem que haverá investimento na ordem de 160 bilhões de reais a 1 trilhão de reais durante 2022 para a execução de todas essas obras. Vamos imaginar que isso não se realize, que nem 160 nem 1 tri, que se realize um quinto disso, 30 bilhões de reais. 32, 33 bilhões de reais. Mesmo assim, vocês concordam comigo que é um valor muito alto? É um mercado muito grande? Mas, Franco, tá bom, você está falando aí de grande investimento. O que vai acontecer na prática é simples. Um investimento desse porte, quem está assumindo uma determinada obra vai receber ou vai investir tantos bilhões, já tem os grandes contratos prontos para poder, os grandes escritórios de advocacia prontos para poder atuar, e eu, que não sou nenhum figurão desse, para atuar em um contrato de 1, de 2, de 3 bilhões. Como que eu vou atuar com contratos nesse mercado? Simples. Se a gente enxerga só essas grandes empresas, realmente o mercado é mais fechado, é mais restrito e é mais direcionado para aqueles grandes escritórios que atuam nesse mercado, para aqueles escritórios de grande porte do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, são esses que vão prestar os serviços para essas grandes empreiteiras, para essas grandes construtoras que vão ser responsáveis por essas obras. Só que o que muita gente esquece é que essas empreiteiras, quaisquer que sejam elas, e eu falo de carteirinha, porque eu atuo com algumas delas, elas não dão contas de realizar todos os serviços. Então, o que elas fazem? Elas subcontratam. Elas contratam fornecedores de pequeno porte, fornecedores de médio porte, fornecedores de grande porte. E essas de grande porte subcontratam. E as de médio porte também subcontratam. Então, é uma cadeia enorme de subcontratação. Quando a gente fala de uma cadeia enorme de subcontratação, a gente fala de uma centena de contratos que são firmados. Então, vamos pensar que uma determinada empresa está pensando em investir 5 bilhões em um determinado setor de infraestrutura, construção de rodovia. Quando essa construtora se aloca em um determinado local, ela vai precisar, nesse determinado local, de levar muita gente. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. 5, 6, estou chutando, tá? Quando ela leva essa quantidade de pessoas para essa cidade, ela precisa de fornecedores da própria cidade. Ela precisa de hotéis, ela precisa de restaurantes, ela precisa de pequenos fornecedores de material de construção para aquelas coisas pequenas, ela precisa de fornecedores de empresas que locam equipamentos, que locam alguns produtos, ela precisa de uma série de itens ali que são os pequenos empresários daquela região que vão fornecer. Elas vão fornecer, então, vão buscar, vão encontrar ali locadores de pequeno porte naquela cidade, pequenos hotéis, pequenos restaurantes. Além disso, ela vai subcontratar umas partes muito grandes da obra, com outras grandes empreiteiras. Essas grandes empreiteiras vão seguir pelo mesmo caminho e vão ter a necessidade de investir, de subcontratar também. Então, pense, a grandona aqui de cima, ela vai injetar todo o dinheiro, ela vai subcontratar aqui. Essa vai subcontratar de novo e essa vai subcontratar. Então, apesar de nós termos um contrato grande aqui em cima, eu não estou falando só deste grande contrato. Eu estou falando de todos os contratos que vão descendo em cadeia até chegar
numa parte aqui embaixo, que nós teremos muitos contratos a serem elaborados, revisados ou analisados por uma imensidade de profissionais. Então, quando a gente pensa nesse investimento bilionário em infraestrutura, a gente tem que enxergar que esses pequenos todos que estão aqui embaixo e esses médios todos que estão aqui embaixo, eles vão precisar analisar, elaborar ou revisar contratos. Tá, Franco, mas esses contratos eles já vêm empurrados de cima para baixo. Não necessariamente. Não são raras as vezes, aliás, não necessariamente, tá? Não são raras as vezes, aliás, a maioria delas, que é possível se negociar cláusulas contratuais mesmo com essas grandes empreiteiras nestes contratos. Todas as cláusulas, Franco? Não, mas algumas, sim, muitas. E isso é absolutamente factível de se obter. E uma cláusula bem feita é uma distinção, um contrato bem feito é uma linha que vai delimitar entre esse pequeno quebrar ou ele lucrar muito. Porque imagina, um pequeno hotel numa cidade do interior onde vai ser implementada uma nova obra. Esse pequeno hotel tem lá 30 quartos. Se, de repente, todos esses quartos são ocupados com uma continuidade durante um grande período de tempo por uma determinada empreiteira, se essa empreiteira, de uma hora para outra, larga esse hotel vai quebrar. Porque ele já se habituou com uma quantidade bacana de receita e, de repente, de uma hora para outra, ele não tem mais essa receita. A mesma coisa com um restaurante, a mesma coisa com um transportador, a mesma coisa com um dono de uma farmácia local ou o dono de uma van que faz o transporte mais curto de alguns dos passageiros. A partir do momento que eles se habituam com aquela receita, se aquilo for cortado de uma hora para outra, ele quebra. Ou, se o contrato de a cláusula de reajuste não for adequada dentro de um contrato desse tipo, esse cara também pode quebrar. Porque lembre-se, a primeira situação que eu comentei hoje nesse bate-papo foi exatamente em cima da inflação. Pensa um cara de uma van que cobra um preço X para poder transportar diariamente os funcionários de uma determinada obra. Os funcionários de um setor administrativo, tá? Geralmente eles contratam ônibus, mas vamos colocar que contratou uma van. Imagina essa van lá atrás cobrou um preço X e agora a gasolina quase dobrou de preço, o diesel quase cobrou de preço. Esse cara, se não tiver um reajuste no contrato, ele não consegue sobreviver. E se for empurrado a ele, goela abaixo, aquele contrato, sem que um advogado local, um advogado especializado em contrato, tenha atuado em favor dele para fazer uma renegociação ou para fazer uma adequação daquela cláusula contratual, aquele cara pode quebrar. Então, perceba que quando a gente fala em investimento em infraestrutura, nós estamos falando em mercado potencial gigante para todos os profissionais que têm atuação com essa área. Nós estamos falando em atuação para os profissionais lá da cidade do interior, onde aquela consultora vai se instalar. Nós estamos falando do advogado da cidade de grande, onde o subempreiteiro está. Ou nós estamos falando daquele mega escritório de advocacia que atua diretamente para a própria empreiteira de grande porte, que é a responsável por executar todo aquele contrato. Então, perceba que nós temos um mercado muito grande de atuação para advogado em qualquer um dos nichos. A grande questão que eu chamo é que, de forma geral, os profissionais especializados em atuação contratual, eles estão estabelecidos nos grandes núcleos. E isso abre um enorme mercado, mas um enorme mercado mesmo, para aqueles advogados do interior que sejam especializados em advocacia contratual. Esses advogados, eles têm um nicho, um mercado, uma capacidade de atuação enorme para assessorar ou ajudar aquelas empresas que estão se instalando ou aquelas empresas que vão contratar as empresas locais. Então, a atuação com contratos, quando a gente fala nesses 3 nichos, ela tende a ser gigantesca no ano de 2022, porque apesar de nós termos tido vários investimentos nos anos anteriores, até então não houve uma promessa de investimento tão grande quanto há para 2022, em vários aspectos diferentes. Então, nós temos a possibilidade de
atuação desde aquele pequeno para o médio para o grande, seja para poder elaborar contratos para aqueles que estão lá no interior ou para aqueles que estão em capital, em cidade de grande porte, para poder atuar entre uma pequena construtora e um pequeno fornecedor, um pequeno lojista de material de construção, um pequeno transportador, ou para aqueles que podem analisar ou revisar um contrato quando a gente está falando da contratação dessa de grande porte para de pequeno porte. Então, nós temos, de fato, um grande mercado a ser explorado no ano de 2022.